quando se trata de Abrão, que é da Caldeia, e sai daquela região da Mesopotâmia ali, aí eles vão lá para a Terra Prometida, aí os babilônios, quando eles se tornam um grande império, Nabucodonosor vai lá, escraviza esse povo passa muito tempo ali, né, os hebreus, e logo eles, quando Ciro domina lá novamente, manda eles de volta para a Palestina. Quando passa mais ou menos uns 1000 anos depois, surge a figura de um Moisés, e Moisés então começa a escrever o Torá e tal, e começou então ali tratar da questão dos Daimon, muito conhecido na Suméria, na Babilônia, que eram aqueles seres espirituais que faziam, existiam os seres que faziam o mal, e existiam os seres que faziam o mal, faziam o bem. Inclusive a Bíblia tem uma grande dificuldade depois dos hábitos de traduzir isso até chegar a palavra anjo. Entender anjo como essa figura que na verdade veio da Suméria. Lá da Suméria com Enki, Enlil. E dentro dos estudos da demonologia tem demônios como o próprio Ástaro, que é conhecido muito na Umbanda, né? Umbanda, o próprio Baal e tantos outros que se associam com os Exus. Mas se tratando de demonologia, se tem nessas figuras formas deformadas, como diz, mesmo na Suméria há 5.000 anos, já se tinha nessas figuras, nesses dados, essas deformações. Estudos dentro da demonologia mostram que existem demônios lá que têm 300.000 anos no inferno, como lá classifica essa região onde eles habitam. Isso não teria uma relação hoje com esse conhecimento? Não poderia fazer que, na verdade, toda essa demonologia envolvida não seria essas deformações sofridas por seres, da maneira como você está explanando, colocando? Não. Exatamente. Teria relação? Teria relação, com certeza. E principalmente porque esses seres, esses demônios, né, lá da demonologia, por exemplo, eu até citei o exemplo Enki e Enlil, que lá dos deuses sumérios, né, se a gente for buscar, a gente conhece. Foram seres que a gente já até falou sobre eles aqui, foram deportados para o planeta Terra. Foram seres que foram exilados para cá, né, que foram, vamos dizer, remanescentes das rebeliões, né, banidos dos seus orbes, banidos dos seus planetas e mandados para a Terra. Quando eles chegaram aqui, eles tinham formas de acordo com a energia dos seus planetas. Tanto que eles não conseguiram reencarnar de imediato aqui no planeta. Fala-se que, por exemplo, esses seres tiveram que fazer grandes processos de manipulação genética na raça humana para conseguirem, depois de milhares de anos, conseguirem reencarnar entre os humanos, né? Aí o que acontece? Esses seres tinham as formas lá dos seus planetas e eram formas muito evoluídas. Aí eles foram, devido à ação telúrica, eles foram perdendo essas formas iluminadas, formas inclusive consideradas como angelicais, seres angelicais, né, que vinham das raças Anunnakis, que vinham das raças de Alados, né, e outros seres também evoluídos. Eles foram sofrendo essa ação telúrica do planeta. O planeta estava forçando eles a reencarnarem. E alguns deles ainda hoje insistem, lá dessa época, a não reencarnarem. Realmente insistem em não reencarnarem. Tanto que esses seres já perderam completamente suas formas, né? E eles se utilizam hoje de corpos energéticos, ideoplastias que eles têm para cada tipo de trabalho que eles necessitam. Por exemplo, eles querem se manifestar num trabalho onde evocam o trabalho dele, mas numa concepção de como se ele fosse um deus, né? Um dos deuses antigos, um Baal, por exemplo. Então ele não vai se manifestar numa forma demoníaca.
ele vai se manifestar como um Deus. Então ele se utiliza daquele corpo energético, daquela ideoplastia e vem como um Deus antigo, um daqueles deuses egípcios. Ele vem numa forma de Osíris, ele vem numa forma de Ísis, né? Ele vem numa forma elevada. Agora, se ele vai participar, igual você falou, a questão de faz o bem e faz o mal, ele vem numa manifestação, num local onde estão evocando ele para trabalhos demoníacos, trabalhos para o mal, então ele vai utilizar a ideoplastia de um demônio. Ele vai se manifestar como um bicho feio lá, do jeitinho que as pessoas criam. A ideoplastia de um demônio. O que? É aquela forma do capeta, com chifres, rabo, tridente, pele de dragão e tudo mais. Né? Inclusive, até eu já expliquei aqui sobre essa ideia da forma reptiliana, né? A ligação com os dragões. Né? Então, realmente faz todo sentido essa analogia e essa ligação que você está fazendo. Um demônio chama Siberus. Siberus. Tudo de forma com 3 cabeças. Eu conheço como Cerberus. Cerberus, o cão que guarda os portões do inferno. E justamente 3 cabeças. Cerberus. E é um demônio. 3 cabeças. O cão de 3 cabeças. Sim, claro. Existem espíritos que não se adaptaram realmente ao planeta Terra, tipo humano, e eles passam até do que está lá. Eles estão, vamos imaginar, no 7º nível abaixo aqui, certinho? O umbral começa aqui na Terra, então no 6º nível abaixo na Terra. Eles estão lá. Muitos deles não têm condições nem de sair de lá para comunicar-se conosco. Então eles trabalham de ressonância de nível para nível. Ele, por uma forma de imantlação, ele se comunica do 6º nível com o 5º, aí vai passando as ordens. Então, a forma de comando deles para o domínio do planeta Terra é fazendo com que eles estão no 6º nível, comuniquem-se com o 4º, então as ordens são passadas por ressonância, entendeu? E assim eles dominam muitos países e muitas pessoas importantes dentro do contexto do mundo. Exatamente. Da mesma forma que a hierarquia superior faz também o adensamento, como eu falei, das manifestações, das personificações. Eu dei um exemplo para vocês aqui, né? Mika Sananda Jesus. Dei também o exemplo, Arcanjo Miguel Astacheran, né? Sempre divina, galáctica. Isso! Vai adensando. O que há em cima é igual ao que está embaixo. Exato. Exatamente. Tem Deus lá em cima, tem coisa aqui. Tem os arcanjos, tem os carinhos. É a mesma hierarquia, sempre para baixo. Eu dou como exemplo que eu igual eu sempre falo, né? Eu gosto de beliscar na minha própria carne. O exemplo que eu sempre dou é sempre voltado na minha pessoa. A mãezinha na semana passada chegou em mim e falou: ó, daí precisa fazer um descarte com você, porque tem alguma energia meio trevosa aí com você e a gente tem que ver o que é isso, se é um obsessor, o que é. A hora que abriu a minha frequência, né, viu-se que não se tratava de um obsessor em si, mas sim de um processo de auto-obsessão, que era uma personalidade minha, né, que existiu antes da era cristã. E inclusive ele se manifestou, que eu achei interessante, que perguntaram para ele, né, quanto tempo, mas é porque ele deu a entender de que ele recusava completamente a figura do Cristo. Ele deu a entender que ele recusava completamente a figura do Cristo. Então foi perguntado para ele, quanto tempo antes do Cristo? Aí ele foi e falou, 2.500 anos. Aí foi onde ficou aquela dúvida. Então ele é de 2.500 anos atrás ou 2.500 anos antes de Cristo? E aí veio a manifestação, a Cássia confirmou, é 2.500 anos antes de Cristo. Ou seja, 4.500 anos atrás. Veio uma personalidade minha de 4.500 anos atrás. A Cássia, utilizando a evidência, disse que deu vontade de sair correndo do congado. Porque ela era muito estranha mesmo. Ela falou assim, a Daíra era muito bárbara, era muito deformada, era muito estranha.
Então, para vocês verem, né, uma personalidade de 4.500 anos atrás, reverberando no meu presente agora. E o que isso estava me causando? Quando eu dormia, eu estava desdobrando e indo para zonas umbralinas trevosas, meu espírito estava indo para lá e voltando cheio de chip, né, mãe? E voltando cheio de chips, voltando cheio de tecnologias negativas. E eles, gente, só um parêntese, o grupo todo que sabe, mas para vocês, eles rezam segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta, da tudo da tarde, 10 da noite. E às vezes ainda tem algum trabalhinho no sábado. E chega a gente eu tenho que dormir também, sábado. Já vem para cá ajudar a lavar o centro no sábado e no domingo. Pois é, gente, e para vocês verem que assim, ó, eu não estou isento, não. Todo tempo que você reza, todo tanto é pouco. Por isso que eles falam que o maior obsessor somos nós mesmos. Exato. Aí, no caso A das confirmação das das personalidades. Está aí a confirmação. Por isso é que naquela aula de auto-obsessão, vocês viram que foi a aula mais polêmica do curso, né? Eu estava assistindo uma palestra hoje, vou acabar de assistir, a mulher falando assim que nós não somos 100%. Nós somos 10% hoje, 5% numa reencarnação, 10, onde ela não influencia na nossa vida, né? Exatamente. Então, esse conhecimento é bom, porque a gente vai assistindo outros palestras, a gente vai entendendo tudo. Tá? Exatamente. Suedir? Que eu vi você levantando o braço, você estava chamando. A Márcia? Essa é Marcelo, mas você já passou. Já passou? É porque nós estávamos falando sobre os magos, né? Eles não querem reencarnar, aí você citou vários exemplos, motivos, né? Foi além do que ele tem que enfrentar o algoz dele e reencarnar também, né? Exatamente. E uma situação que, igual o Marcelo perguntou, por que eles se negam a reencarnar? Eu sou o exemplo. Eu me negava a reencarnar, né? E reencarnei, não foi porque eu quis, não, foi meio na marra. Tanto que quando eu fiz o projeto de tratamento da criança ferida, né, em que a terapeuta fez uma regressão comigo até o útero da minha mãe, no útero da minha mãe, o meu espírito gritava para não reencarnar. Ele falou, eu não quero reencarnar porque eu vou sentir muita dor, eu não quero sentir dor, eu não quero sofrer, e essa proposta reencarnatória, eu recuso ela. Eu recuso essa proposta reencarnatória. E aí o que aconteceu comigo? Reencarnei, sofrendo que não tem nem tanto, né? E passei grande parte da minha vida com muita dor, sofrendo muita dor. E inclusive teve aquela possibilidade, que eu acho que eu até falei para vocês, em que eu cheguei a botar um pezinho na magia negra. Eu cheguei a botar um pezinho na magia negra, principalmente na minha adolescência. Depois eu voltei, graças a Deus, e estou tentando aí me reencaixar no caminho certo. Tipo como louco, né? Tipo como louco, me levaram para pai, me levaram para pai e tudo mais, né? Justamente porque o meu espírito era o espírito de um mago negro que estava reencarnando. E agora eu estou tentando caminhar para o caminho da luz. Aí o que acontece? Por isso é que o espírito do mago negro não quer reencarnar. Porque chegando aqui na Terra, ele vai ter que pegar um rumo. E vai ter as limitações da carne também, né? Porque aí eles feriram o seu livre-arbítrio, porque você veio numa encarnação compulsória, feriram o seu arbítrio. Na verdade, eles me deram duas chances. Eles falaram, ou você vai e sofre tudo quanto é tipo de dor, e resgata um pouco e desencarna aos 16 anos, ou você pega o caminho reto e vai para o caminho reto, mais ou menos, né?
e continua vivendo. Por isso é que eu falei para vocês que foi dado para mim, com 16 anos, foi dada uma moratória de mais 10 anos. Quando eu cheguei aos 26, que eu ainda estava na corda bamba, veio a cacetada, que eu quase desencarnei. Encontrei a Santa Cássia para me pôr no eixo. Depois, aos 26 anos, de novo. E depois falaram, se você não pegar rumo até os 40, até contei para vocês, até os 40, com 40 você desencarna. Os membros da Casa Maria de Nazaré, todo mundo passou o ano de 2015, todo mundo passou o ano de 2015 com o coração na mão. Porque tava... Você continuar bonzinho. Aí quando foi em 2015 veio a notícia de que eu tinha ganho mais uma moratória de 10 anos. E quando foi ano passado, em 2016, veio a revelação de que, pelo mérito de eu estar conseguindo, como a mãezinha falou que orando de domingo a domingo, trabalhando de domingo a domingo, a espiritualidade falou assim, foi concedido a você uma moratória de 30 anos. Então você pode ficar folgado agora. Para trabalhar mais, né? Terça-feira, o doutor Zé de Paula ficou muito preocupado com o estado de depressão que está o corpo mediúnico, ou que estava o corpo mediúnico. Nós estamos vendo aí que as soluções dos problemas, eles estão exatamente na ação. Porque ele foi ganhando as moratórias de acordo com o trabalho. E o trabalho que deu a ele essa remuneração de mais 30 anos. Não adianta você achar que você ficando lá na sua casa, deixando de ler aquele livro, deixando de ler aquela apostila, deixando de beber água frutificada, que você vai ficar melhor, que você vai. Nós somos espíritos num processo de evolução. Somos que a situação nossa é mais delicada do que os consulentes que vêm aqui pedir socorro. Nós somos os mais doentes. Porque nós somos o quê? Nós somos espíritos mais endividados que ele, tanto que somos médios. Pedimos, implorando para nós ser médios para poder fazer hora extra. Então todo mundo trabalha até às 6, nós trabalhamos até às 11. Porque são mais 5 horas extras para poder resgatar os débitos. Não, o Serasa do plano espiritual não libera nós. Fica tudo registrado lá no corpo espiritual. Fica lá no corpo búdico registrado lá, está tudo guardadinho lá. Então, o que nós temos que entender é que vive por cento com alegria. Viver seu dia com alegria. Tem problema dentro de casa? Tem. Tem um filho dando dor de cabeça? Mas tem uma filha que teve uma aula de balé maravilhosa semana passada. Então, vamos focar naquilo que pode te proporcionar felicidade e alegria. Vamos rezar e pedir a Deus que amenize as situações mais delicadas pela qual passamos. Mas vamos procurar viver um clima de felicidade. E tem uma coisa... Todo o nosso passado está registrado em nós, está lá no corpo búdico, é só estudar um pouquinho. Então não adianta, não há jeito de ludibriar, não. A ação telúrica está aí, Acabar de ver. Não, e não então, tem e o nosso lugar de achar um jeitinho de amenizar a situação é no condar. Eu não conheço outro jeito melhor para cada um de vocês. Não conheço nem para mim. Então, é vir mais para o centro, é ler mais, é participar mais dos estudos, refletir sobre os seus atos, sobre as suas ações, sobre os seus comportamentos, ser mais generoso para com os outros. Não é também ficar te cobrando muito também, não. Nem tudo é ferro e fogo, né? Vamos levar uma coisa mais devagarinho. Então, vamos buscar momentos felizes para viver feliz, ok? Ok. Sim. A lei diz assim, a deformação de corpo astral é proporcional à maldade cometida. Isso. Porém, existe uma resistência desse espírito. Então, qual é a ligação? Resistência, maldade, deformação do corpo astral. Se há uma resistência encarnada. Na verdade, aqui a relação maldade-deformação é a situação do mal que você praticou, por exemplo, na sua última existência. Aquela pessoa que, igual, por exemplo, acontece muito de manifestar, aquela pessoa que praticou atos, vamos dizer, era um estuprador na sua última encarnação.
A hora que ele vai para o plano espiritual, que ele desencarna e vai para o plano espiritual, toda a ação energética de todo aquele mal que ele praticou vai se manifestar no seu corpo astral. E já vimos casos de espíritos que se manifestam com o aparelho genital, por exemplo, era o pênis de um cavalo. Era manifestado o pênis de um cavalo. Ou sem o pênis, né? Pessoas que... uma coisa boa, foi manifestada uma vez uma pessoa que ela sacrificava animais em rituais de magia negra. Matava todo tipo de bicho, né? Num ritual de magia negra. Quando ela se manifestou dentro do trabalho de apometria, o corpo dela não tinha mais nada de humano, mas cada parte era de um animal. Sabe? Exatamente. Cada parte era de um animal. E aí todo mundo estranhou, porque os médiums que eram videntes na mesa olhavam e falavam, mas como? Por quê? Que tem tudo. O pé era de uma galinha, o outro pé era de um cachorro, o chifre era de um bode, a cabeça era tudo deformado, de um gato, era tudo deformado, era um coelho, era sapo, né? Sapo, tudo, a pele era de sapo, tudo horroroso. E eles viraram e falaram, mas por que chegou a esse nível de degradação? A hora que abriu o registro acástico, veio a manifestação de que na última existência, essa pessoa era uma mulher, né? E tinha feito trabalhos de magia negra. Inclusive você se lembra, né, Marcos, dessa situação que a menina foi buscar ajuda para nós, porque ela mudou para uma casa e que nessa casa descobriram depois que lá tinha um centro de trabalhos de magia negra. E depois que a família foi para essa casa, tudo degringolou na vida da família. Tudo andou para trás. E a família preocupada foi buscar ajuda, e quando lá na ajuda é que foi revelado. Falou assim, não, esse lugar onde você mora foi um centro de trabalho de magia negra. Aí ela foi buscar, perguntar aos vizinhos, né, sobre essa história. E realmente os vizinhos confirmaram. Era um centro que fazia magia negra. E que lá tinha sacrifício de animais. E que aquele espírito que se manifestou, depois ela foi buscar, que aí ela foi perguntar, né, quem que dirigia esse centro. Aí falaram, não, era uma mulher, uma senhora, ela morreu, não sei o que, há tantos anos, patati patatá, tá resolvido. Mas não estava, porque o espírito dela estava lá dentro do local e ainda continuava a fazer trabalhos de magia negra a nível astral e com o corpo astral completamente deformado. Então essa questão da deformação do corpo astral ser proporcional à maldade cometida é aquela situação, por exemplo, nessa vida você gostava de amputar as pernas dos seus inimigos, cortava os membros dos seus inimigos. A hora que você passa para o lado espiritual, aquela ação energética que foi gerada com aquelas atitudes suas ali, vai repercutir sobre o seu corpo astral. Aí está lá, você então, se nós temos duas manifesta. situações. Nós temos uma cuja maldade, quando você desencarna, ela vai dar um efeito. Exatamente. Deformando. Isso. Então tem uma outra ação, é a resistência desse espírito em reencarnar. Isso. Sofre informação. Só que você, durante passando aí os slides, você comentando, você falou da microencefalia de um espírito que, por resistir, quando ele encarna, tem essa oportunidade de encarnar, ele tem a microencefalia, ele vem com esse problema. Aconteceu um caso, inclusive, que revelou um problema de hidrocefalia, que é aquela cabeça que incha, em vez de diminuir, faz inchar. Isso. Tem que colocar dreno e que essa menina, ela reencarnou, inclusive ela mora lá perto de casa. Foi inclusive a orientação dos mentores da casa que passou isso. Que a hidrocefalia foi um resultado de um karma, onde quando uma vida passada, ela tinha poder e mandava cortar a cabeça do seu desafeto. Então veio com a hidrocefalia, com o excesso, até hoje tratando.
Por quê? Porque o corpo astral dela sofreu essa deformação devido a isso. Onde eu vou chegar? Aqui eu tenho uma ação kármica. Só que aí, quando você falou, a microcefalia não foi uma ação kármica vivenciada no plano terreno, mas foi resultado de uma instância no plano astral. Então a ação kármica estava lá também? Estava porque esse espírito, além de resistir à reencarnação por milhões de anos, que foi falar milhões de anos mesmo, ele resistiu à reencarnação por milhões de anos, ele ainda utilizava o poder mental dele, que ele tinha um poder mental gigantesco para praticar o mal. Ele utilizava ele não só resistia à ação telúrica do planeta, como também utilizava o poder mental dele para o mal. Aí o que aconteceu? Essa criança, a mãe procurou o grupo para poder receber o tratamento, ela estava no 6º mês de gravidez, e a criança estava completamente disforme dentro do organismo da mãe. Ela tinha problema de má formação na coluna, a coluna dela era toda torta. Ela tinha problema de má formação no coração, o coração dela era todo deficiente. O crescimento retardado, porque no 6º mês de gestação ela ainda tinha 21 centímetros apenas e não pesava mais do que 815 gramas, né? Tinha 815 gramas só. E a família desesperada, porque os médicos já tinham falado, essa criança não vai conseguir nascer, ela não vai completar o período de gestação. Quando a mãe procurou a casa, a espiritualidade superior orientou, falou, esse espírito nunca reencarnou. Ele sempre se recusou a sofrer a ação da energia telúrica. Então, o seu corpo astral foi completamente deformado. E agora nós precisamos reformatar o corpo astral dele. E aí como um espírito desse nível, aí a espiritualidade, com os 4 elementos. Aí nós vamos utilizar os 4 materiais e mais o 5º, que é o fluido cósmico universal ou éter. Aí foi feito o trabalho com essa criança. Primeira semana foi feita a energização com a água, não, foi o fogo, depois veio a água, depois veio a terra, depois veio o vento. Quando foi para poder fazer a do éter, a criança nasceu. Olha ali na foto. Ela na foto ela. Aqui, ó. Essa aqui é a moça. É um dos bebês da Articura, essa aí. Essa é a moça. Não, Daí? Oi? É um dos bebês da Articura. É, um dos bebês da Articura nossa lá. Tá vendo? Isso vai nem beber lá, gente. Essa hora não. Aí o que acontece? Sim, Olha aí, quando eu estou falando de situações traumáticas, eu gostaria que você me explicasse uma coisa que eu já li muito, mas eu nunca me deparei com a situação. Já li muitas vezes a situação, mas nunca me deparei com a situação. Certo. E nunca conversei com alguém que tem um discernimento maior que o meu para poder me explicar. Eu vejo situações em centros espíritas, tanto visitando quanto de consulentes que aqui chegam, centros espíritas que fazem trabalhos com os seus dirigentes conscientes, ou talvez inconscientes, porque talvez a entidade espiritual, a roupagem fluídica dela, como você acabou de dizer, é uma roupagem fluídica de um quiuma lá do inferno. Mas ela se manifesta naquela casa como um orixá. Como um orixá. Então nós temos duas situações. Situação A, que o dirigente não tem discernimento. B, o dirigente tem discernimento. Ou para ganhar dinheiro, como autossatisfação, ou como cúmplice, ou como está sendo sugado mesmo pela entidade. Que isso acontece. Muito. Ele tem visto muito aí, tanto na literatura quanto na prática, principalmente na prática, mais que na literatura. Nos deu um parâmetro entre uma casa ou um dirigente de casa, ou corpo mediúnico dirigente de casa, que trabalha utilizando ou sob julgo dessas entidades, ou consciente. O que é que nos acontece como médios, como dirigente, como corpo mediúnico? A consequência é drástica, gente. Com certeza.
Olha,